Bom dia, Diego. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse seminário de novos gestores para falar de uma área tão importante que é a política de trabalho, emprego e renda. E mais especificamente, falar sobre qualificação profissional. E é interessante porque se você fizer uma pesquisa na sua região, na sua localidade, quais são as áreas que o cidadão mais está preocupado, geralmente os maiores índices vão apontar a área de saúde, a área de educação, a área de segurança pública e a área de trabalho e economia. Mesmo assim, quando a gente pesquisa como os municípios, ou o Estado, ou os gestores públicos, de uma forma, estão dando atenção a essa área, nós verificamos, através da pesquisa que vamos mostrar aqui para vocês, que muitas vezes poucos recursos são alocados, sejam recursos financeiros, sejam recursos estruturais ou de pessoal, e não é dada a devida importância, vamos dizer assim, a essa área. Não sabemos se é porque outras áreas existe uma legislação muito forte que já chama o gestor para dar uma atenção legal, a esses assuntos. Também pode ser um dos motivos que os gestores entendem que esse é um problema mais de ordem macroeconômica, um problema difícil de ser resolvido localmente, ou porque ele acha que vai despender muitos recursos e o município já é carente e não conseguirá trabalhar nesse sentido, ou então porque, olha, eu sou município pequeno, então essa é uma área que eu acho que deve ser uma preocupação maior do governo estadual ou do governo federal. Mas, na verdade, a área de política do trabalho, emprego e renda e qualificação profissional é uma área de responsabilidade de todos, da sociedade, de todas as esferas governamentais. Vamos ver a nossa realidade. É importante a gente conhecer a nossa realidade para a gente propor algumas soluções. Vocês estão vendo aí um gráfico de linha mostrando ao longo dos vários trimestres de vários anos. Aqui é o último trimestre divulgado lá no site do IBGE, através da pesquisa do PNAD, que mostra a taxa de desocupação. No caso aqui, esse gráfico está mostrando a taxa de desocupação nível nacional. Então, veja bem, o que é uma taxa de desocupação? A taxa de desocupação são pessoas que já estão numa idade, vamos dizer assim, ativa de laborar, de trabalhar na faixa entre 14 anos, menor aprendiz, até 60 a mais. E essas pessoas que estão nessa faixa etária, elas desejam trabalhar, elas querem trabalhar, elas vão ao mercado e elas não conseguem o emprego. Então, não estariam aqui nesses índices as pessoas, por exemplo, que resolverem, em algum período da vida, dedicar ao estudo. Eu quero fazer um curso de graduação, de mestrado, de doutorado. Por quê? Porque elas não estão procurando um emprego nesse momento. Então, essa taxa ela mede quem deseja trabalhar e não está conseguindo. Nacionalmente, nós vemos aqui que existem dois públicos que devemos ter muita preocupação. Essa linha maior, essa linha azul, mostra o menor aprendiz, que vai da faixa de 14 a 17 anos, e a linha preta mostra o jovem aprendiz, que vai de 18 até 24 anos. Veja, nacionalmente, essa taxa de desemprego para o menor aprendiz é de 24,7%, ou seja, quase um quarto dos brasileiros nessa faixa desejam, mas não estão conseguindo a oportunidade. E dos jovens, essa taxa nacional está em 12,9%. Então, veja, é um público que a gente precisa ter sensibilidade para resolver esse problema. Você que é pai, você que conhece um jovem, um parente, ele está nessa faixa, ele quer um emprego e muitas vezes a empresa
ela cobra o impossível. Ela diz, olha, eu quero que esse jovem ele esteja capacitado, ele tenha um curso, tenha um diploma, ele tenha várias habilidades. E se não bastasse, ela ainda chega para o jovem e diz, e eu quero que você tenha pelo menos 3 anos de experiência. Veja que dificuldade, né? Então, portas precisam se abrir e existe legislação que vai trabalhar nesse sentido. Nacionalmente, a taxa de desocupação vem caindo, né? Veio caindo e está estabilizada em 6,2%. Isso é uma boa notícia, apesar que os indicadores econômicos mostram que os próximos meses não serão fáceis e pode ser que essa taxa ela suba. Agora, vamos verificar a nossa situação local. Como é que está o estado de Pernambuco em relação à taxa de desocupação? Chama a atenção nesse gráfico, você vê uma queda aí, tá certo? Entre os anos de 2020 e 2021, isso não é só com o nosso estado, é a época da pandemia em que não foram coletadas informações a nível de unidades, tá certo, da federação. Mas também no estado de Pernambuco, vocês percebem que as duas linhas, tanto do menor aprendiz como do jovem aprendiz, daqueles cidadãos até a faixa de 24 anos, eles estão com um percentual elevado. Aqui no estado, entre 20% a 21%. Então, veja, maior do que a taxa nacional. Precisamos trabalhar esse público. E a nossa taxa média do último trimestre divulgado, foi o 4º trimestre de 2024 no estado de Pernambuco, está com 2 dígitos, 10,2. Apesar dela ter decaído ao longo de alguns trimestres, nos parece que é mais fruto de uma consequência da conjuntura macroeconômica, porque, veja, há muito tempo o estado de Pernambuco permanece e continua ainda no último lugar de todos os estados do Brasil. Ou seja, nós somos hoje o único estado da federação que está com 2 dígitos de taxa de desocupação. Lembrando, a taxa nacional, a média é de 6,2. E a taxa do Nordeste, a média é de 8,6. A do estado de Pernambuco está em 10,2. Então, temos um grande problema. E como vamos enfrentar isso? Em termos de meta, existe o que se chama de pleno emprego. O que é o pleno emprego? O pleno emprego é quando essa taxa de desemprego, taxa de desocupação, ela está baixíssima, tá certo? Ou seja, a pessoa, ela quer trabalhar, ela deseja trabalhar, ela vai ao mercado e em pouco tempo ela consegue se realocar no mercado de trabalho. Não basta essa taxa estar baixa, se ela tem que permanecer, não deve ter oscilação cíclica. Pode ser que em algum município, uma grande indústria, tipo uma usina de cana-de-açúcar, na época da safra, da moagem, a taxa de desemprego ela vai a nível bem baixo, mas logo depois, sazonal, volta a subir em algum nível bastante elevado. Então, não é o pleno emprego. O pleno emprego deve haver uma demanda do mercado ofertando emprego para que esse cidadão rapidamente ele possa ser, vamos dizer assim, absorvido pelo mercado. Não adianta você ir lá na rua do seu município, bater a porta. Quando chega na porta de uma empresa, está lá a placa, não há vagas. Aí você corre para uma indústria, corre para o comércio e tem uma placa já dizendo, não há vagas. Isso não é pleno emprego. Então, tanto a Organização Internacional do Trabalho, tanto na Agenda 2030 da ONU, estabelece que isso é uma meta que os governos devem perseguir. E para chegarmos lá, não adianta esperar simplesmente que a sociedade, a iniciativa privada, consiga estabelecer isso. Os estudos dizem que há necessidade de uma ação efetiva do Estado, uma ação efetiva dos governos. E é nesse sentido que nós queremos hoje aqui sensibilizar a todos vocês, novos gestores.
para atingir o pleno emprego. Vários trabalhos acadêmicos, vários trabalhos científicos demonstram estatisticamente que uma forma que você, gestor público, pode ajudar o cidadão a alcançar esse pleno emprego é fazendo ações no sentido de qualificar o seu cidadão, o pessoal que mora ali no seu município, né, através de qualificação profissional. Porque é demonstrado que trabalhadores qualificados têm mais oportunidades de gerar renda, seja por meio de empregos formais ou do empreendedorismo. Hoje eu vejo até que muitos jovens não têm tanto interesse em ter aquela famosa carteirinha azul, né, de trabalho, eu sou empregado. Eles querem empreender. Então, ótimo, mas para isso também precisa de qualificação profissional. Quem nunca ouviu aquele ditado que diz assim: o cavalo vai passar selado, mas ele só passa uma vez. É assim, muitas vezes, a oportunidade do emprego. Ou seja, ela acontece de uma forma, às vezes, inesperada, rápida, e o trabalhador, o cidadão, precisa estar qualificado. Imagine um cidadão lá no seu município, ele faz uma entrevista, ele se sai bem, o entrevistador diz: gostei muito de você, você é simpático, você é inteligente, você tem quase tudo que a vaga pede. Mas faltou só um detalhe. A empresa exige aqui que a pessoa tenha um conhecimento específico na área de informática. Infelizmente, uma outra pessoa de outra cidade ou de outro estado tem essa qualificação e ele perde essa oportunidade. Então, nós precisamos atuar para que haja essa qualificação. Quando você qualifica o cidadão, você ajuda de vários aspectos, mas um principal é que ele passa a ter a capacidade da empregabilidade. Empregabilidade não é só aquele que está desempregado. Quem está empregado também precisa manter o emprego. E para manter o emprego, ele precisa estar constantemente trabalhando. Eu não sei vocês, mas aqui no Tribunal de Contas, nos últimos anos, viu, Diego? Nunca eu estudei tanto. Ele está sempre estudando para ajudar vocês, estudando para se manter, para se atualizar. Novo sistema, nova legislação. Enfim, quem trabalha precisa estar se atualizando, se capacitando e para se manter e poder ser mais produtivo, mais efetivo naquilo que faz. E para quem está desempregado, ele precisa estar preparado para as oportunidades. Vamos ajudar nesse sentido. É isso que a gente quer sensibilizar vocês. Fizemos uma pesquisa na nossa gerência, que é a GETA, Gerência de Trabalho e Agricultura, tá certo? E procuramos medir como é que está esta política nos municípios do estado de Pernambuco e também no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Então, foram 185 gestores que nós procuramos fazer 12 perguntas, 12 questões. Essas questões foram selecionadas com base em boas práticas, em legislações que já demonstram que certas ações e atitudes são importantes. Visitamos alguns grandes municípios do nosso estado e verificamos o que é que eles estão fazendo de boas práticas. Então, procuramos inserir nessas 12 questões. Além disso, essas questões estão voltadas não só para saber como é que está a política, mas a questão da qualificação profissional. Tivemos um bom número de respostas. 161 gestores responderam, tá certo? Como é que está o seu município, como é que está o seu estado, ou como é que ele está dentro do estado em relação a essa política. 20 não conseguiram, foi um período praticamente de 6 meses, tá certo? De solicitar, de buscar, e nesses 6 meses, 165 responderam, os 20 que não conseguiram estão se justificando aí
processo junto ao Tribunal de Contas, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, em termos estatísticos, é um bom número a resposta. Eram perguntas se tem ou não tem uma determinada ação, ou se tem ou não tem uma determinada estrutura. E se o município respondesse que sim, nós temos, a gente pedia uma documentação comprobatória. Então, quando essa resposta do município vinha acompanhada de um documento que comprovava, e a gente confirmava aquele sim. Se não comprovava, ou mesmo que ele colocava, pelo contrário, comprovava que ele não estava atendendo, então a gente transformava esse sim no não. Veja, o objetivo não é punir ninguém. O objetivo aqui é dar aos senhores, tá certo, uma visão geral de como é que está essa política e o que pode melhorar. Vamos lá? Então acompanhe comigo, a gente vai mostrar esse resultado. São 12 questões e passo a passo a gente vai comentando aqui com vocês. A primeira pergunta foi assim: o município instituiu por norma, lei, decreto, etc., alguma secretaria, órgão ou unidade com atribuições de desenvolvimento de políticas públicas de trabalho, emprego e renda? Dos 165 gestores, apenas 25 mostraram ou comprovaram que sim. E é interessante porque, paralelo a isso, a gente também fez pesquisas nos sites, nos 184 municípios aqui do estado de Pernambuco, mais o Distrito Federal, de Fernando de Noronha, e percebemos que pelo site de vocês, apenas 7 municípios têm realmente uma secretaria específica voltada para trabalho, emprego e renda. Veja, é lógico que cada gestor ele tem a liberdade de criar a sua estrutura da forma que ele acha que é melhor. Mas também a forma como ele cria a estrutura demonstra o grau de importância que ele está dando a alguns assuntos, a algumas políticas. Então, é nesse sentido que a gente quer alertar a todos vocês. Segunda pergunta: o município possui orçamento específico para políticas públicas de trabalho, emprego e renda, ou seja, intermediação de mão de obra, qualificação profissional e outras? Veja, você pode até não ter essa estrutura na sua prefeitura, mas mesmo que você não tenha, essas ações elas estão previstas no seu orçamento, ou seja, não é só a despesa que você vai ter lá com o pessoal. Você tem alguma ação voltada, por exemplo, para capacitação profissional? Somente 21, ou seja, 12,7% dos municípios disseram que sim. E olha que nós estamos falando aqui apenas de orçamento, viu? Nós não fomos verificar se esse orçamento, que é uma previsão, se ele foi verdadeiramente executado. Então, veja, se nem planejado, nem orçado essa área está, então, muito menos a gente esperar que ações nesse sentido possam ser executadas. Então, queremos estimular a todos a uma maior atenção nessa área. Terceira pergunta: o município desenvolveu ações de qualificação profissional para a população entre os exercícios de 2021 e 2024? Vejam, é a última gestão, 4 anos, um período enorme, mas estava demonstrar uma qualificação profissional que o município já ia receber uma estrelinha ali, tá certo? De parabéns. E ficou mais ou menos 50%, ou seja, 50,3% diz que sim, mas, infelizmente, ainda algo próximo de 50% não conseguiu demonstrar nem sequer uma ação de qualificação profissional. Quarta pergunta. Aqui a gente quer destacar uma queixa frequente que verificamos quando auditamos, e estamos ainda auditando alguns municípios referente a essa política, porque muitos se queixam
de falta de apoio. Aqui a pergunta é: o município recebeu, entre os exercícios de 2021 e 2024, recursos federais ou estaduais para qualificação profissional? Vejam, apenas dois. Dois municípios responderam que sim. É muito pouco, não é? Então, realmente, a gente precisa, é uma área, é uma política que é responsabilidade de todos, mas o município não pode estar sozinho nisso. Então, a gente precisa sensibilizar, como o tribunal também tem auditado, o Estado de Pernambuco tem incentivado e tem, vamos dizer assim, estimulado no sentido que ele também faça a sua parte. E com relação aos órgãos federais, a gente também, apesar de não ser um nosso jurisdicionado, a gente pode propor ações. Então, estamos também dialogando com alguns órgãos federais, mas somente 2 municípios disseram que receberam recurso. Vamos melhorar a pergunta no sentido de apoio. Tudo bem, não receberam recursos, mas nesse período, entre 2021 e 2024, foi oferecido, seja pelo governo federal, seja pelo Estado, algum curso de qualificação profissional pela população? E nessa resposta, apenas 23 municípios disseram que sim. Temos apenas que fazer uma observação que essa pesquisa foi realizada no período ali do segundo semestre de 2024 e foi justamente nesse período que foi iniciado um programa do governo estadual chamado Qualifica PE. Chegamos a auditar lá no final de 2024, estava no início de alguns cursos e verificamos que realmente alguns cursos já começavam a serem realizados em alguns municípios. Então, possivelmente, essa pesquisa ainda não foi capaz de captar o impacto desse programa do Estado nos municípios. Mas, dentro dessa realidade da gestão passada, apenas 13,9 municípios disseram sim, realmente foi ofertado curso de qualificação profissional, seja pelo governo federal ou governo estadual. Sexta pergunta. Além da área pública, existe na estrutura da nossa nação o que nós chamamos de Sistema S. O que é Sistema S? É o SEBRAE, que trabalha com micro e pequenas empresas, é o SENAC, ligado ao comércio, ao serviço, é o SENAI, ligado à indústria, é o SENAR, ligado à agricultura, pecuária, pesca, enfim, esse sistema que já tem um pessoal qualificado, preparado e alguns cursos já prontos e que em algumas situações podem até ser dispensados de licitação. Você, município, nesse período, entre 2021 e 2024, formalizou com eles alguma parceria ou formalizou com eles, né? Porque nos reunimos aqui com esse pessoal e eles disseram, a gente tem curso aqui gratuito, tem curso que, por exemplo, o SEBRAE paga X% e o município paga o Y, tá certo? E outros que são custeados, mas a um baixo custo. Você formalizou com eles alguns cursos de qualificação profissional e 88 municípios disseram que sim, ou seja, 53,3% nesse período. Então, se você é um gestor que não fez isso, veja que existem oportunidades de assim fazê-lo. Sétima pergunta. Além da área governamental, além do Sistema S, o município estabeleceu alguma parceria com instituições privadas para o desenvolvimento local de qualificação profissional? Imagine aqui alguma organização civil, né? Seja uma empresa, você foi atrás, há interesse muitas vezes de uma grande empresa que está lá, local, de fazer parcerias. E temos aqui eu prefiro destacar os bons exemplos. 29 municípios encontraram soluções nessas parcerias privadas. Eu poderia aqui, nós temos detalhadamente
que tipo de parceria é essa. Eu poderia destacar um caso ou outro, mas eu não quero ser injusto, porque não dá para citar todos os casos. Então, mas se quiserem saber, depois vocês nos procuram. Existe, talvez, ao seu lado, município vizinho ou na sua região, alguns que estão fazendo boas parcerias para trabalhar essa área. Conversem, dialoguem, se integrem, porque esse é um problema que cabe a todos nós. O município, 8ª pergunta, possui escola profissionalizante própria ou instituição local semelhante para a realização de cursos de qualificação profissional para a população? Novamente, é uma iniciativa que mostra o interesse do município por essa área. Sei lá, tem a sede, tem a prefeitura, tem outros prédios. Você, de repente, você guarda lá um local, tá certo? Para cursos, ensino, equipa com televisão, recursos, computadores. Você tem essa sala para ajudar a qualificar o seu cidadão, e apenas 11 municípios, 6,7 disseram sim, nós temos. Veja, é uma ação, é um caso assim de boa prática que outros municípios poderiam também imitar. O município utiliza recursos de educação à distância para ampliar o acesso à formação profissional. Veja, às vezes é caro realmente montar uma estrutura de ensino, não é? Você tem que, se for um professor que vem de uma outra área, às vezes pagar passagem, pagar hospedagem. Se for do município, ele tem que ser treinado, ser capacitado. Há um custo para você fazer a capacitação, mas até nos recursos que, vamos dizer assim, facilitariam essa situação, como educação à distância, apenas 3,6 dos municípios, 6 municípios disseram que fazem. Existem várias parcerias que podem ser feitas aqui, com a iniciativa privada, por exemplo, na área de tecnologia da informação, você tem grandes empresas aí que têm interesse em que seus softwares sejam conhecidos, sejam consumidos, e elas fazem parceria para capacitação na utilização de aplicativos de informática. Também, por exemplo, o governo federal tem um chamado Escola do Trabalhador 4.0, é gratuito, né? Então, o que é que precisa o cidadão? Ele precisa de um local que tenha internet, um local que talvez tenha uma TV, que tenha um computador e que ali ele possa fazer cursos. Então, existem iniciativas mais dispendiosas, mas existem iniciativas que são mais baratas e mesmo assim a gente encontra pouca atividade. 10ª pergunta. O município possui agência do trabalho própria? Por que a gente perguntou própria? Porque existem as agências do trabalho do Estado, mas são poucas. Elas não estão na maioria das regiões e das cidades do nosso estado. Mas, além delas, o município, por conta própria, né, ele traz essa agência, tá certo, do trabalho, que é aquela agência que vai fazer a intermediação, vai conversar com o mercado, com a indústria, com o comércio, perguntar quais são as suas necessidades, quais são as capacitações que o cidadão precisa ter. Ele recebe aqui do outro lado o cidadão que vai bater a porta, eu estou precisando de emprego, e ele vai dizer, olha, existe oportunidade, eita, você não tem aquela habilidade, não tem problema, vá aqui, vá na prefeitura, vá em tal área, se capacite que eu consigo colocar você aqui com essa parceria no mercado de trabalho. A agência do trabalho é nesse sentido, para facilitar essa interligação. Essa pergunta aqui, mesmo sendo a bola toda vermelha, eu fiz questão de deixar, tá? Porque é uma resposta para dizer o seguinte: não basta capacitar, não basta fazer a qualificação profissional. Você tem que saber se aquela qualificação profissional ela está atendendo à demanda do mercado. Porque senão
ela vai ser só um diploma que a pessoa vai guardar na gaveta, vai colocar lá na parede, mas não vai ter efetividade. Então, você precisa medir se aquela qualificação profissional está atendendo o mercado. Muita gente, quando fala em qualificação profissional, diz, vê um curso aí, pessoal, para dizer que eu estou fazendo. Faz um curso aí para mulher, então bota aí de manicure, né? Faz um curso aí de padaria, de fazer bolo. Não estou desprezando essas atividades. Mas, às vezes, na região, a demanda não é essa. Você precisa conversar com as indústrias, com o comércio, saber qual é a necessidade, fazer a qualificação necessária e depois monitorar se efetivamente aquela sua ação gerou. Depois de 6 meses, eu vou ligar para esse aluno aqui e saber, com aquele curso, você conseguiu um emprego ou você conseguiu empreender. Se ele disser que sim, você diz, rapaz, eu ajudei, eu contribuí nesse sentido. Então, vejam, quem faz isso muito bem, que nós verificamos, é o Senai. O Senai ele tem uma estatística com aqueles alunos que fazem o curso dele, 80 e poucos % conseguem um emprego na indústria. Veja como é importante. Eu estou fazendo o curso necessário, esse cidadão está sendo qualificado e ele está entrando no mercado de trabalho. Se sim, é porque eu estou sendo efetivo. Última pergunta. O município, nos últimos 4 exercícios, 21 a 24, fomentou a qualificação profissional voltada ao empreendedorismo através da execução de ações de orientação, de assistência técnica e de estímulo ao microempreendedorismo. Pode ser uma feira, pode ser um seminário, e nesse sentido, nos últimos 4 exercícios, 2021 a 2024, 57,6% disseram que sim. Ótimo, né? Mas ainda existe uma parcela significativa de municípios que não fizeram absolutamente nada. O que é que a gente pode concluir dessa pesquisa? Vejam bem. A primeira que eu queria chamar a atenção dos gestores, dos novos gestores, é que não é que está sendo feito pouca coisa. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês estão começando uma nova gestão e existe uma gama de oportunidades nessa área de trabalho, emprego e renda. Então vejam aquela cor vermelhinha como algo que está sinalizando, olha, eu quero fazer algo diferente, algo que marque a minha gestão, eu quero fazer algo que marque a sua gestão. A pesquisa está dizendo, olha, existe um campo imenso de atividades, de ações, que você pode fazer algo marcante para o seu município nessa área. Existem dificuldades operacionais, isso foi dito, do tipo, não tem pessoal qualificado, talvez até porque você não montou a estrutura, não capacitou, precisa de apoio. Há falta de apoio estadual e federal, muita queixa, mas veja, existem novos programas saindo aí, por exemplo, o Qualifica PS. Se você, lá pela lei, você está enquadrado, você deve exigir. Eu quero participar disso. Busque parcerias com os governos estaduais, outros municípios da região, com a iniciativa privada, com o Sistema S, mas tente mudar esta realidade. E quais são os próximos passos? A gente não está aqui querendo mostrar um álbum de fotografia dizendo, olha, o passado foi isso, né? O Tribunal de Contas ele tem atuado para tentar mudar realidades. Estamos trabalhando na política de trabalho, emprego e renda. Vamos continuar auditando, fiscalizando, fazendo levantamentos, fazendo trabalhos de campo para valorizar a área de qualificação profissional. Uma outra área, como vocês viram naquela faixa, existe um público de aprendizes, de jovens que estão com altas taxas de desocupação. O jovem aprendiz, ou os aprendizes, podem ser menores,
pela legislação, eles têm uma cota legal que precisam ser atendidas nas empresas. Então, atenção, senhores gestores públicos, quando vocês contratarem alguma empresa que tenha pessoal, mão de obra, vigilância, enfim, essa empresa você tem como consultar lá no site do Ministério do Trabalho. Ela tem que ter a certidão dizendo que ela atende a cota de aprendizes. Outra cota que precisa ser atendida é a de PCD. Eu estou fazendo aqui, Diego, o que o professor faz com a gente, quando ele diz, vai ter prova, tá certo? E eu já digo que vai cair na prova, esse assunto. Eu estou dizendo para os senhores o seguinte, a gente vai em campo, a gente vai olhar se vocês estão fazendo isso, porque tem uma cota de pessoas com deficiência pública que legalmente precisam ser atendidas. E destacamos aqui um tipo de PCD que o Tribunal de Contas está atuando muito, que daqui a pouco vocês vão ter uma palestra sobre ela, que é os neuroatípicos, tá? Então, o pessoal que às vezes fisicamente estão bem, podem laborar, mas que precisam de alguns estímulos, alguns cuidados emocionais, psicológicos, e que você dando essa estrutura, eles podem produzir. Ou seja, não basta trabalhar a saúde, a educação, tá certo, de pessoas neuroatípicas. Precisamos dar também a oportunidade para que no futuro ele possa gerar sua própria renda. Na área rural, tá certo? Muitos municípios têm área rural. Vocês estão qualificando os seus, o homem do campo, a mulher do campo, para que eles possam ser mais produtivos? Outra área que vamos ver, das mulheres vítimas de violência. A estatística mostra que muitas dessas mulheres elas não conseguem sair desse ciclo de violência porque elas dormem com um possível agressor. Ou seja, para ela sair, ela precisa sair também dessa dependência econômica. E para ela sair dessa dependência econômica, precisa ter prioridade na locação no mercado de trabalho. Já existe uma lei federal que trabalha em cotas, estadual e municipal ainda não, mas se você faz parte, por exemplo, do sistema Cine, eu quero até chamar a atenção que no nosso estado nós temos 7 municípios, é só para municípios com mais de 200 mil habitantes, podem fazer parte do sistema Cine, e apenas um município do nosso estado faz parte com direito a receber recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Veja, né, existem oportunidades. E quem faz parte do Cine já tem uma obrigação de dar prioridade a esse público aqui. E, por fim, nós vamos auditar, principalmente, estados e alguns municípios, sobre a intermediação de mão de obra. É necessário que todos trabalhem para resolver esse problema. Eu quero encerrar aqui, dizer para vocês que investir em qualificação profissional é semear oportunidades. Os gestores públicos que valorizam a área de trabalho, emprego e renda, constroem um futuro mais digno e mais próximo para todos. Desejo a todos vocês, novos gestores, sucesso nessa área. Contem conosco e que Deus os abençoe. Muito obrigado.